Olá, está começando o Século News edição especial. Jovens do mundo todo se reúnem no Vaticano com o Papa Francisco para uma revisão do Sínodo. O cardeal chora diante dos jornalistas ao lembrar das vítimas no Sri Lanka. O Papa Francisco foi a Nápoles para participar de uma conferência sobre teologia nas universidades. O Papa viajou a Nápoles para participar de uma conferência sobre o ensino de teologia em universidades católicas. Ao longo da manhã, ele ouviu várias palestras sobre como a teologia pode ajudar a promover o diálogo para reduzir as tensões entre os diferentes povos e religiões do Mediterrâneo. No final da manhã, o Papa Francisco falou sobre como a renovação do estudo da teologia pode ajudar a sociedade a se tornar um ponto de encontro para a aceitação e a coexistência de diferentes culturas. Eu sonho com departamentos teológicos onde exista o convívio das diferenças, onde uma teologia de diálogo e aceitação é praticada, onde alguém é exposto ao modelo multifacetado do conhecimento teológico no lugar de uma esfera estática e sem corpo, um lugar onde a pesquisa teológica é capaz de promover um processo difícil, mas estimulante de enculturação. O Papa pediu aumento no diálogo e colaboração entre as disciplinas teológicas, mas também com outras religiões. Por exemplo, ele expressou que os teólogos católicos deveriam estudar também o judaísmo e o islamismo. Além disso, ele mencionou que os teólogos não deveriam ser indiferentes às adversidades enfrentadas pela humanidade. Sem comunhão e sem compaixão constantemente nutrida pela oração, isso é importante, pois só se pode fazer teologia de joelhos. A teologia perde não apenas a sua alma, mas também sua inteligência e sua capacidade de interpretar a realidade em um caminho cristão. O Papa também defendeu a liberdade teológica nas universidades. Sem a oportunidade de experimentar novos caminhos, nada de novo pode ser construído e nenhum espaço é deixado para novas inspirações pelo Espírito Santo. Entre os estudiosos, com a liberdade acadêmica. Em última análise, o magistério terá a palavra final, mas você não pode fazer teologia sem essa liberdade. Enquanto pregar ao povo de Deus, por favor, não prejudique a fé do povo de Deus com questões de disputa. Seu dever é lidar com essas questões com outros teólogos. Mas para o povo de Deus, seu dever é entregar substância que nutre sua fé, que não torna a fé relativa. Que alimente a fede, em que não a relativize. Antes de partir, o Papa lhes deu uma bênção. O cardeal de Nápoles se despediu no dialeto napolitano. Santo Padre, grazie e a Maronna da acompanhe. A terceira visita do Papa a Nápoles foi apenas para a conferência e durou algumas horas. Depois disso, ele retornou imediatamente a Roma. Jovens do mundo todo foram ao Vaticano para o Fórum Internacional da Juventude. No encontro com o Papa Francisco, o assunto foi o Sínodo, que aconteceu no ano passado. O Papa se reuniu com os participantes do Fórum Internacional da Juventude. O encontro foi organizado para ver como o Sínodo de 2018, Juventude, Fé e Vocação, está sendo aplicado. Os participantes ficaram muito felizes, o que ficou especialmente evidente no começo. Primeiro, o cardeal Kevin Farrell explicou ao Papa o que eles têm feito nesses dias. Juntos estamos pensando e refletindo sobre como realizar suas propostas em diferentes contextos locais. Depois, esta jovem de El Salvador contou que depois de 3 dias com pessoas de todo o mundo, ficou impressionada com a universalidade da Igreja. Neste encontro, vivemos e experimentamos a Igreja Universal e a riqueza da diversidade cultural. O Papa Francisco pediu aos jovens para serem protagonistas do seu tempo. Ele também os encorajou a amar seus amigos, mesmo que eles não tenham fé. Vocês, queridos jovens, são chamados a ser luz na noite escura vivida por muitos de seus amigos que ainda não conhecem a alegria da nova vida de Jesus. O Papa lembrou que eles são importantes
e são muito necessários para a igreja de hoje, tanto em Roma quanto em seus países. Vocês são o hoje de Deus, o hoje da igreja. Não apenas o futuro, mas o hoje. Ou vocês começam a jogar hoje, ou perder uma partida, hoje. Ele também pediu que eles se esforcem para permanecer unidos, já que o mundo está constantemente mais e mais dividido. Por si mesmos, vocês não sobreviveriam. Vocês precisam um dos outros se quiserem fazer a diferença em um mundo cada vez mais tentado a fazer divisões. Divisões trazem guerras e conflitos em seu rastro. Vocês têm que ser a mensagem da unidade. Antes de os deixar, Francisco falou da próxima JMJ em Portugal em 2022. Recordou que o lema é Maria levantou-se e saiu sem demora, e pediu-lhes que estivessem tão disponíveis como a mãe de Jesus. A próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude acontecerá em Lisboa, em 2022. Há uma entusiasta portuguesa por lá. No final, eles rezaram uma Ave Maria juntos, cada um em sua língua. Então o Papa tirou essa foto com eles. Na audiência geral, o Papa Francisco falou sobre o Espírito Santo. Quando o Papa Francisco chegou à Praça de São Pedro, milhares de pessoas estavam esperando para cumprimentá-lo. Ele conseguiu acenar para o maior número de pessoas possível e abençoou as crianças enquanto estava no papamóvel. Ele também abençoou pessoas doentes que foram trazidas a ele. Durante a audiência geral, o Papa examinou o significado da festa de Pentecostes para os apóstolos. Lembrou de como, depois de receber o Espírito Santo, os apóstolos venceram o medo, saíram para pregar o Evangelho e todos os entenderam. É a linguagem da verdade e do amor, que é a linguagem universal. Todos os analfabetos conseguem entender. A linguagem da verdade e do amor é entendida por todos. É uma linguagem que todos podem entender. Se você andar na verdade, com a verdade em seu coração, a verdade e a sinceridade, assim como amor, então todos entenderão você. Mesmo que você não possa falar, eles entenderão você com um carinho verdadeiro e afetuoso. Com uma carezza que sia veritiera e amorevole. O Papa Francisco também disse que o Espírito Santo continua a agir na Igreja e trabalha naqueles que se deixam ajudar por ele. Somente o Espírito de Deus tem o poder de humanizar e fraternizar cada contexto, começando com aqueles que o recebem. O Papa Francisco concluiu a audiência com uma bênção. Ele convidou os católicos para participar das procissões de Corpus Christi pelas ruas de suas cidades nos próximos dias. O cardeal Ranjit chora na frente dos jornalistas. Ele lembrou das vítimas dos ataques no Sri Lanka. Em Roma, o cardeal Malcolm Ranjit, do Sri Lanka, relembrou as terríveis consequências das bombas que explodiram em 3 igrejas em seu país no domingo de Páscoa. Com lágrimas, lembrou-se dos mais de 300 que morreram, a dor terrível que os feridos experimentaram e todos aqueles que perderam parentes. Há um marido que perdeu sua esposa e 3 filhos. Quando fui visitá-lo, ele me disse que antes, quando voltava do trabalho, as 3 crianças corriam para a porta cumprimentá-lo. Hoje não há ninguém, apenas a casa vazia. O cardeal explicou que se encontrará com o Papa para contar sobre a situação no país. Após os ataques, ele visitou as mesquitas da região para transmitir a paz ao país e evitar qualquer tipo de retaliação. Pedi aos católicos e aos budistas e a todos os outros que não levantassem a mão contra os muçulmanos, porque está claro que a comunidade muçulmana não teve nada a ver com isso. O cardeal interveio durante uma apresentação da ajuda à igreja que sofre. A fundação explicou a ajuda como em 2018, quando gastaram 111 milhões de euros que receberam de seus doadores.
Os projetos são pastorais para apoiar a igreja perseguida e sofredora, onde eles não se ajustam aos meios para lucrar com a missão e também para dar voz à igreja sem voz. A ajuda à igreja que sofre começou há 72 anos. Sustenta 5.000 projetos, ajudando os cristãos em 140 países. O cardeal do Sri Lanka queria agradecer-lhes o que a fundação está fazendo por seu povo nestes tempos difíceis. A Igreja Católica celebra os 10 anos do Ano Sacerdotal. Confira na reportagem. Quando Bento XVI inaugurou o Ano Sacerdotal, ele disse que seria 365 dias para lembrar que a Igreja e o resto da sociedade têm necessidade de sacerdotes. A nossa vocação é uma missão indispensável para a Igreja e para o mundo, que exige plena fidelidade a Cristo e união incessante com Ele. Isto é, exige que nos esforcemos constantemente pela santidade, como fez São João Maria Vianney. Que tendiamo costantemente alla santità, a questo rimanere, come ha fatto San Giovanni Maria Vianney. Foram anos difíceis no Vaticano. Precisamente durante esses meses, várias denúncias contra padres que haviam abusado de menores apareceram. E parece que já durante a cerimônia de abertura, Bento XVI previu o que estava para acontecer. Tanto la Chiesa, corpo di Cristo, quanto i peccati dei suoi pastori. Nada está prejudicando tanto a Igreja, o corpo de Cristo, quanto aos pecados dos seus pastores, especialmente aqueles que se tornam ladrões de ovelhas, ou porque eles desviam suas doutrinas particulares, ou porque eles se agarram a eles com laços de pecado e morte. A ideia de Bento XVI era encorajar os padres e pedir-lhes que refletissem sobre as suas vidas e o seu modo de ajudar as pessoas. Poucos dias antes de abrir este ano, o Papa enviou uma carta a todos os sacerdotes do mundo que os incentivou a contemplar a vida de São João Maria Vianney para melhor enfrentar os desafios de sua tarefa sacerdotal. Este ano queremos fazer justiça à verdade. A grande maioria dos sacerdotes são homens muito dignos, que dão a sua vida para a Igreja, para os homens e especialmente para os pobres. E para isso a Igreja se orgulha deles. É uma desgraça, é desastroso que um pequeno grupo seguiu um caminho de crimes civis e canônicos. E a Igreja não deve fechar os olhos, não ignorar. Delitti civili, delitti canonici. A Chiesa não vuole chiudere gli occhi. O ano sacerdotal foi encerrado um ano depois com o Encontro Internacional de Sacerdotes em São Pedro, no mesmo lugar onde havia começado. Durante a missa de encerramento, Bento XVI pediu desculpas fortemente a Deus e às vítimas de abusos por padres e prometeu que a Igreja faria todo o possível para que nunca mais aconteça novamente. Queremos prometer que faremos todo o possível para que esse tipo de abuso não aconteça novamente. Os padres renovaram suas promessas sacerdotais durante a celebração. A ideia, explicou o Papa, não era glorificar as conquistas dos padres, mas sim sentir-se grato por esse dom de Deus. E por hoje é só. Mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá, bom fim de semana.